Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Com muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez para aprender a palavra de Deus. Estaremos, a partir deste momento, ministrando a pré-aula da lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Estamos iniciando mais um trimestre, já é a segunda lição, e o tema pertinente, o tema da nossa revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Antes de darmos continuidade, quero fazer uma oração, pedindo que o nosso Deus continue na direção deste estudo, pedindo para que Deus possa abençoar também a sua aula. Querido Deus, em nome de Jesus, neste momento, peço a bênção do Senhor, a tua direção, a iluminação do teu Espírito Santo, para ministrar a tua palavra. Peço também, ó Deus, que use cada professor, cada superintendente, coordenador, e que a nossa escola bíblica continue crescendo, ó Pai, em números, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, dando continuidade, o tema de hoje vamos falar sobre a origem das missões, das missões transculturais. Vamos aprender onde começou a ideia de missões transcultural, a partir de que, qual o propósito e onde teve essa origem. Vamos dando continuidade. O texto bíblico que vai dar base para a nossa lição está em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, e Gênesis, capítulo 17, versículos 1 até o versículo 8. Nós vamos fazer essa leitura, que é uma leitura que vai dar-nos um entendimento do projeto de Deus na vida de Abraão, e dentro desse projeto vamos entender qual o projeto maior de Deus para alcançar todos os homens e todas as nações da terra. Leiamos. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora a referência 17, versículo 1 até o versículo 8. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e será o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei multiplicar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Este é o texto para nossa abertura. Nesse texto, nós vamos ver Deus no capítulo 12, é o momento que ele faz a promessa para Abraão. Só para a gente dar uma breve introdução,
quando nós falamos em missões, já dizia alguns estudiosos, que no Éden, após a queda, Deus ele teve um cuidado de fazer a primeira promessa que nós encontramos, a promessa de redenção do homem, nós encontramos ali em Gênesis. Após a queda, então Deus busca novamente redimir a humanidade, redimir o ser humano, e já fez uma promessa. E essa promessa, ela envolveria mais pessoas, envolveria as nações futuras, envolveria povos futuros. Então, a missão de Deus naquele momento, a partir daquele momento que ele estabeleceu, é uma missão de resgate. Essa é a missão de Deus. E essa missão, ela foi compartilhada. Deus escolheu um povo, que era a nação de Israel. Deus escolheu um homem no primeiro momento, que é Abraão, para ser o pioneiro dessa missão, para ser o criador da nação. Ele seria o patriarca que queria criar essa grande nação, que receberia de Deus também essa grande missão. E no capítulo 17, o Senhor Deus confirma essas promessas a Abraão e reestabelece e confirma também a aliança perpétua. Ou seja, Deus então ali em Gênesis já coloca Abraão como representante, como alguém que estaria dando prosseguimento, entrando no projeto dessa grande missão transcultural que nasceu primariamente no coração de Deus, ainda no Éden, ok? E essa missão, nós vamos ver ao longo desta lição que ela começou ali no próprio Deus, se expandiu para Abraão, para Israel, a nação de Israel, porque já dizia o Senhor que em ti, Abraão, seria bendita todas as nações da terra. Eu já antecipo que a ideia de Deus, o projeto de Deus é que todas as nações do mundo fossem bem-aventuradas, fossem alcançadas e fossem redimidas. Porém, Deus escolheu uma nação para que essa nação fosse a referência, fosse a mensageira, fosse a responsável por transmitir essa missão, por transmitir Deus e ser a representante dessa missão. A lição que nós vamos estudar hoje vai falar basicamente sobre isso. A origem da missão transcultural e a sequência, quem entrou dentro desse grande projeto de Deus. O próprio Deus começou, a nação de Israel como pioneira nessa missão, para transmitir às outras nações, e a igreja de Cristo, que é hoje a responsável por dar continuidade a esse grande projeto que, segundo os estudiosos latinos, a Mission Dei, ou missão de Deus aqui na Terra. Seguindo então, foco da aula. Nesta aula nós vamos mostrar a origem da missão transcultural que partiu do próprio Deus. Já é a introdução que eu já falei, de onde teve a ideia. Não foi de grupos, não foi de agências, é o próprio Deus. As agências missionárias hoje são responsáveis por dar continuidade a um projeto que já havia nascido no coração de Deus. Seguindo então a nossa introdução. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Na lição passada, nós já aprendemos um pouquinho sobre o que é a transcultural, que é exatamente isso, outra cultura além da própria cultura, transcultural, além da própria cultura, mostrando que a missão de Deus ela não está presa apenas à cultura judaica. A salvação, Deus não quer expandir o reino, a salvação ou redimir apenas a nação, mas todos os povos. Por isso a missão é transcultural, que ela não está presa unicamente à cultura que me é própria, ela passa além da minha própria cultura e além da nossa própria cultura. O Evangelho alcança a minha cultura, a cultura a qual eu estou inserido e também as culturas de outros povos, outras
etnias, nações, como nós vimos isso na lição anterior. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com diferentes aspectos da vida das pessoas. Então, aqui de cara a gente entende que o propósito inicial de Deus, o propósito de Deus é que todos os homens, independentemente de classes, independentemente de estados, independentemente de etnias, todos os homens são convidados a conhecer o Evangelho e são chamados ao arrependimento. Seguindo, ainda na introdução, na lição dessa semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. E isso nós já pincelamos aqui, que foi Abraão, no primeiro momento, sua família, a nação de Israel, a igreja de Cristo hoje na terra. Seguindo, esse processo se deu por Abraão, sua família, nação de Israel, e é exatamente isso que eu acabei antecipando. E enquanto Jesus não vier buscar a igreja, essa missão, ela continua em curso. Ela continua em curso até a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Quando nós falamos de Jesus hoje, quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos apenas anunciando ou fazendo propaganda de uma placa, de uma denominação. Quando nós pregamos o Evangelho e anunciamos salvação, nós estamos inseridos dentro de um projeto maior. E esse projeto maior nasceu no coração de Deus, lá no Éden, ou lá no início, nos primórdios. Quando você fala de Jesus, quando você fala do amor de Cristo, não é apenas a propagação da igreja, da denominação ou do seu grupo religioso. Está falando, fazendo parte de uma construção grande, maior, que nasceu no coração de Deus, ainda no Éden, e vai ter o seu final na volta gloriosa de Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Ok? Seguindo. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária cristã. Aqui nós entendemos que o que moveu Deus a criar o projeto de redenção e essa missão, Mission Dei, a missão de Deus a implantar essa missão, é o amor. É o amor que ele sente pela criação, pela criatura. O amor que nasce em Deus, na verdade, o amor é a essência do próprio Deus. Por isso, ele criou toda essa estrutura para alcançar o homem, todos os homens da terra. Ok? Vamos dando continuidade. Seguindo o esboço da nossa lição, nós temos a introdução. Nosso primeiro tópico vai nos mostrar a natureza missionária de Deus. É o que nós já estamos pontuando. Deus gerou a natureza missionária de Deus. A missões nasceu dentro do projeto de Deus. Segundo, vamos entender e aprender que o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. Terceiro, vamos ver uma visão do caráter transcultural dessa missão, E, por fim, concluiremos. Nosso tópico primeiro, a natureza missionária de Deus. Veremos nesse tópico onde começou e como se desenvolveu o modelo de missões transcultural. Veremos, então, a ideia de onde que tudo começou. Vamos ver nos pormenores. Subtópico primeiro, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Junto com essa ordem, veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo
por meio da descendência de Abraão. A promessa começou aqui em Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela, engrandecerei o teu nome. Ali Deus faz algumas promessas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. Deus tira Abraão da sua cultura, da sua localidade, faz ele uma promessa e envia ele a uma nação, a uma comunidade, a um povoado, a um lugar a qual não fazia parte da sua cultura inicial. E ali, através dele, da disponibilidade dele também, aqui eu entendo que para Abraão ter essa iniciativa, assim como Deus é amor e a missão nasceu no coração dele, do próprio Deus que é amor, Abraão também precisou sentir também esse amor que provinha do próprio Deus. Ou seja, o amor de Deus, quando Abraão, mesmo sem conhecer Deus em sua totalidade no início, pois Abraão já morava em uma terra pagã, quando Deus chamou a Abraão, dá a entender que ele já aceita o projeto de Deus e começa de alguma maneira a ouvir a Deus e amar esse Deus. O amor de Deus passa a habitar também dentro do coração de Abraão. Foi isso que levou Abraão a largar a sua parentela, a sua terra e seguir em direção ao que Deus havia falado, para que, através dessa atitude dele, outras pessoas fossem alcançadas, outras nações, outras famílias fossem tidas como benditas ou bem-aventuradas. Foi por causa do desprendimento de Abraão, do amor que eu posso dizer aqui, o amor que ele nutriu por Deus e pela missão de Deus, foi que levou ele a sair do seu conforto, atravessar o que ele atravessou, passar o que passou e entrar dentro desse projeto, ok? E é exatamente o que move as missões, é o amor. Isso nós vamos ver daqui um pouquinho mais para frente. E essa promessa também, ela diz respeito à bênção espiritual, e para Israel também ali tem bênçãos materiais envolvidas, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Seguindo, nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo e o descendente legítimo de Abraão. O apóstolo Paulo, ele descreve que bênçãos espirituais ali, claro que a gente, se for seguir a geração e o projeto, se a gente for seguir o projeto, a missão que Abraão recebeu de Deus, que isso tudo vai apontar para Cristo no futuro. Nós herdamos, claro, essa bênção. Hoje, se nós estamos aqui, tendo acesso ao Evangelho, se deu primariamente por causa dessa família, Abraão. Nós herdamos isso. E o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar isso também. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionado com a natureza missionária de Deus. A partir de um homem, você, professor, foi alcançado. A partir do desprendimento e do amor de Abraão, claro, que nós também temos que relembrar que depois de Abraão tiveram outras pessoas, outras famílias que entraram dentro desse projeto, mas tudo teve origem primariamente no coração de Deus, no desprendimento e na inclusão de Abraão dentro dessa grande missão. A descendência de Abraão entrou dentro dessa missão até chegar em Cristo, até chegar em Jesus Cristo, que concluiu em partes essa missão, efetuou a redenção, e hoje nós temos a responsabilidade de dar continuidade através da unção do Espírito Santo em nossas vidas, para continuar essa obra, e ela vai ter fim somente, como eu já disse, com a volta de Jesus Cristo em glória. A missão, subtópico 2.
A missão como atividade de Deus no mundo. Seguindo, para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. Olha só o contexto. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano. Ele tem tanto zelo pela sua promessa, que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia o cumprimento geográfico da promessa. Ok? Primeira coisa que nós notamos aqui, que para Deus cumprir essa grande missão, e eu repito, a Mission Dei, a missão de Deus, o Deus que é transcendente, ok? O Deus que é transcendente, que está acima de tudo e de todas as coisas, ele se relaciona com o homem limitado, com o homem, com a criatura, com o homem que foi obra da sua própria mão, e compartilha com o homem essa grande missão. Olha que coisa maravilhosa. Você, querido, salvo na pessoa bendita de Jesus, você está fazendo parte de uma missão gloriosa que saiu da mente e do coração do próprio Deus Todo-Poderoso. E outra coisa, assim como Abraão, que Deus se manifestou a Abraão, fazendo o chamado e confirmando esse chamado no capítulo 17, o capítulo em questão, assim é Deus para conosco, para com os servos dele da última hora, pois ele já havia feito uma promessa semelhante. Em Atos dos Apóstolos, recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis minha testemunha. Esta é a ordem de Deus para nós, e nós estamos debaixo dessa ordem. Debaixo dessa ordem, nós podemos também ser usados por Deus para fazer essa grande obra. O Deus que chamou Abraão, confirmou a promessa, se relacionou com ele, agora troca o nome dele. Troca o nome, reafirmando a aliança, pois a promessa que Deus havia feito para Abraão não era apenas para salvar a nação de Israel, não era apenas para Deus ter uma nação que era própria, única e exclusiva. Não, o projeto de Deus é alcançar todas as nações da terra. Algumas pessoas até pensam que Israel é uma nação, a nação exclusiva. Não, Israel foi a nação que Deus escolheu para, através dela, alcançar as outras nações, para que as nações viessem a Israel e reconhecessem o Deus de Israel como o único Senhor da terra, ok? E Abraão recebeu esse chamado, e Deus mostrando para Abraão ali, Abraão, a minha promessa, ela não está presa à sua geografia, não é para Israel apenas, não é apenas para os hebreus, não é apenas para os hebreus, é para todas as nações da terra, não está presa a nossa geografia, é para todos. Por isso, eu já antecipo, se você não tem disponibilidade e condição para ir em outras nações ou em outras culturas, faz o que você pode. Ora, invista em missões. E não esqueça, não deixe de proclamar onde você pode. O que você não pode fazer, você ora e faz o seu investimento. Aquilo que você pode fazer, aí você não pode terceirizar. Pois nós, além de investir em missões transculturais, nós precisamos cumprir o nosso papel também de mensageiros. Afinal de contas, você, professor, está dentro desse projeto. Seguindo, aqui fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Aqui eu já disse e repito, você falando de Jesus para uma pessoa no seu convívio,
uma pessoa que você passa por ele no caminho de uma hora para outra, você falando de Jesus, expondo, ainda que seja uma pequena fração do Evangelho, você está cooperando com a maior missão da face da terra, que é a missão do próprio Deus. Seguindo, Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus, ok? Por que que Deus faz isso tudo? É exatamente por causa do pecado. Entrou o pecado no mundo, a missão de Deus é reconciliar o homem de novo consigo mesmo. É por isso que nós precisamos cooperar com essa missão de Deus. Seguindo, o nosso modelo missionário, subtópico 3º. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Aí eu abro um parênteses para dizer, ainda que, dentro do conceito missionário, nós temos grandes exemplos de homens de Deus que fizeram a história e deixaram um legado no que diz respeito a missões transculturais. Nós citamos na lição passada sobre Hudson Taylor, que foi um missionário e desempenhou um excelente trabalho. Nós temos aqui a Sophia Miller. Sophia Miller tem uma história interessantíssima. Ela pregou o Evangelho, traduziu a Bíblia para os ribeirinhos da Amazônia, desempenhou, traduziu o Evangelho no Novo Testamento, uma excelente história. Nós não podemos deixar também de falar do pastor Daniel Berg e pastor Gunnar Wing, que são os missionários que saíram também de uma outra cultura para nos trazer, né, o Evangelho, e em especial também foi o pioneiro aí do pentecostalismo, tá? Porém, não são essas as pessoas, como nós vamos ver aqui, certamente esses modelos de hoje e do passado merecem a nossa atenção, a fim de ampliar nossa missão missionária, principalmente na aplicação de missões cultural. Contudo, o modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. O que eu quero observar aqui? Apesar de que nós temos grandes homens e mulheres de Deus que, através da sua disposição em pregar o Evangelho, deixaram uma história, são dignos de observação, mas o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo é o próprio Deus. A natureza missionária já é demonstrada antes, lá no Antigo Testamento. Ó, Gênesis capítulo 3, e chamou o Senhor Deus a Abraão, Adão, e disse-lhe, onde está? Deus procurando o homem, indo em busca do homem. É Deus procurando redimir o homem. Você não pensa que Deus sabia onde que estava? Mas é Deus se comunicando, Deus indo atrás, buscando o homem para si novamente, buscando reconciliar o homem consigo mesmo. Este é o modelo. Onde houver uma necessidade, onde houver uma pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus, ou um desamparado, no que diz respeito às questões religiosas, ali há uma obra de Deus a ser feita, uma obra grandiosa que nasceu ainda no Jardim do Éden. Tópico 2, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Veremos nesse tópico que o que move as missões é o amor. O próprio Deus nos dá o exemplo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vemos um Deus em busca do homem, a base para missões. A base para a obra de Deus é amor. E isso vai ser o assunto desse tópico. Subtópico 1, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 7,
até o versículo 11, te convido a fazer essa leitura e você faça para a sua classe também essa leitura. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus, olha, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só um minutinho. Deus não tem, Ele é o próprio amor. Ele é, a essência dele é amor. E se eu quero demonstrar que eu conheço esse Deus também, o amor dele tem que estar dentro de mim. Eu tenho que externar esse amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Olha só, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha o que o texto diz. Onde que se manifestou o amor? Através de uma ação física e prática. Nisso conhecemos o amor, pois Cristo enviou o seu Filho. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E isso aqui, perdão pela... E isso é um mandamento de Deus. Isso é uma ordem de Deus. Se eu digo que eu sirvo ao Senhor, que eu agora sou um servo do Senhor, cidadão do céu, o amor de Deus, ele deve estar. Só que o amor de Deus é tão perfeito que ele vai se demonstrar de alguma maneira, assim como Deus, para dar prova desse amor, ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Você também precisa fazer a mesma coisa. Eu também preciso fazer a mesma coisa. Dar uma prova. E que prova é essa? É as ações práticas do meu dia a dia que demonstram esse amor de Deus. E uma dessas demonstrações é amar o outro e falar do grande plano de Deus de redenção da humanidade. Eu dou prova de que eu amo a Deus quando eu falo dele para os outros. Quando eu prego ele, quando eu falo dele, quando eu anuncio o evangelho, eu estou demonstrando na prática que eu amo a criatura de Deus. Isso é fazer parte de um projeto missionário. Seguindo, o amor de Deus, nós vimos isso no Antigo e vimos também esse amor no Novo Testamento. Como que o amor de Deus, ele é demonstrado? Como que a gente vê esse amor de Deus demonstrado no Antigo Testamento? Seguindo, nós vemos o seu amor, no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio capítulo 33, versículo 3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, Deuteronômio capítulo 7, Oséias capítulo 11, só voltando a Deuteronômio capítulo 33, versículo 3, na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão nas tuas mãos. Então, essa é a expressão, postos serão no meio entre os teus pés. Ok, só a primeira parte já é o suficiente para nós, Carlos. Então, nós vemos a demonstração do amor de Deus no Antigo Testamento, desde os primórdios em Deuteronômio. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Em Oséias capítulo 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Só fazendo uma rápida observação também, a própria história de Oséias e Gomer é uma demonstração do amor de Deus ali, em termos, ali uma simbologia
Ali nós encontramos ali, tipologicamente falando, Oséias como sendo o noivo, como sendo Cristo, Gomer como sendo a igreja ainda quando estava vivendo em seus erros, quando erra ou quando falha. E nós encontramos dentro da história de Oséias e Gomer, que Gomer, casada com Oséias, o abandona e vai viver uma vida amorosa com os seus antigos amantes, e quando ela não tinha mais com que se sustentar, já perdeu a sua beleza, a sua aparência, ela é colocada numa banca de escravos, e ninguém queria pagar nada por ela. Aí vem Oséias e compra a sua esposa. Paga um preço de resgate. Esse tópico também a gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre resgate, mas o que mostra aqui, o que evidencia aqui, é o amor de Oséias para com Gomer. Mesmo ela tendo cometido as falhas, ela foi comprada, ela foi perdoada. Oséias simbolizando ali Cristo no Novo Testamento, simbolizando Deus no Antigo Testamento. Ele foi atrás da noiva que se havia perdido e pagou o preço do resgate. Isso é uma demonstração de amor, ok? Mas também podemos aplicar na questões de resgate um pouco mais para frente. Seguindo aqui então, e em seus relacionamentos com este povo, num processo de renovação de aliança, que em suas misericórdias e benignidades são reveladas. Como que Deus demonstra o seu amor no Antigo Testamento? Desde o primeiro Deuteronômio, uma declaração de Deus que ama, com Oséias, Malaquias, Deus declara, eu tenho-vos amado. E Deus também declara este amor para com o povo, com as constantes renovações de aliança. O povo que errou, o povo que cometeu erros, o povo que cometeu falhas. Se nós pegarmos, por exemplo, o período dos juízes, nós vamos ver uma sequência de altos e baixos, Deus permitindo o povo ser aprisionado por causa da quebra do concerto, e isso não foi apenas no período dos juízes, ainda no deserto, sob a liderança de Moisés também, nós observamos no período da monarquia, também, mesma coisa, o Reino do Norte, uma geração totalmente de reis perversos, pecaminosos, e Deus, contudo, manifestava o seu amor e a sua misericórdia. Isso é a missão de Deus, buscar o homem. Ainda que, por algum momento, Deus permitia que a nação fosse ferida, a nação fosse perseguida, fosse aprisionada, para chamar a atenção do povo para ele de novo. Ok? Isso é demonstração do amor de Deus, porque Deus não queria perder a nação. Deus quer a nação de volta para ele. Seguindo, no Novo Testamento, como que nós vemos isso? Esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmada e ampliada em João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o homem de tal maneira, de uma maneira tal que enviou seu filho, deu seu filho para morrer por todos. A maior demonstração de amor é essa. É uma demonstração de amor tão grande que o apóstolo Paulo vai dizer que esse amor constrange ele. Que o amor de Cristo nos constrange. Porque um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo constrange por quê? Porque nenhum ser humano teria capacidade de fazer o que Deus fez. Pegar o seu filho, morre para pecadores. Mas Deus dá prova do seu amor. Romanos, capítulo 7, 5 ou 7, deu uma fugidinha. Mas Deus dá prova do seu amor, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor de Deus. Deus deu o seu filho para morrer por nós. E já em Isaías, o próprio profeta já dizia que agradou Deus moer o seu filho, fazendo-o enfermar. Agradou Deus, isso foi agradável a Deus. Feriu o seu filho para alcançar-nos. Feriu o seu filho para remir o homem. Que amor é esse? Que amor grande é esse? O que eu devo fazer? Me render a esse amor. Não existe coração duro e enrijecido que, ao saber desse plano, ao saber desse processo que o próprio Deus criou, deveria ficar com o coração ainda duro. Não tem coração que se endureça, que permaneça duro, ao saber
da grandeza e da beleza desse sacrifício. Amém. Glória a Deus. Seguindo. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é amor. O texto que nós lemos, 1 João 4. E este, por sua vez, o amor, por sua vez, é a própria essência de Deus. O amor é a essência. E se é a essência, eu já disse, eu repito, eu disse certa vez que amar quem nos ama é de certa forma fácil. Mas amar aqueles que nos perseguem já é um processo de um amor mais evidente, um amor mais puro. Aí alguém falou assim, pastor, mas é difícil amar quem? É difícil amar quem nos persegue. É difícil amar inimigo. Mas o próprio Cristo já dizia, se quer o salvo, ele ama não apenas quem o ama, mas aqueles que o perseguem também. A diferença não pode ter a diferença. Eu amo com a mesma intensidade quem me ama e a mesma intensidade com quem me persegue. Mas como isso é possível? O próprio Cristo responde, é possível porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo intermédio do Espírito Santo que habita dentro de mim. E o Espírito Santo é Deus e Ele é amor. Se Ele mora dentro de mim, eu amo até quem me persegue. É simples. É a essência do próprio Deus morando dentro de mim. Por isso eu amo quem me perseguiu. Por isso que eu amo quem me odeia. Não é porque eu quero. É porque faz parte da minha essência agora. Uma vez que eu estou em Cristo e sou uma nova criatura nele. Vai além do meu querer. Agora já faz parte da minha essência. Porque a essência do Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, habita dentro de mim. Oh, glória! Seguindo. Portanto, o amor é a base de todo o plano da redenção revelado na palavra de Deus. Já falamos. Agora vamos pontuar a questão da redenção no Antigo Testamento. Como que Deus buscava redimir o homem, buscar o homem no Antigo Testamento? Seguindo, redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Este é o conceito básico para a visão bíblica de salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, à vida social, nacional, em vários aspectos, as quais são resgate de escravo, encontramos isso com frequência no Antigo Testamento, recuperação de campos, tudo demandava um preço para o resgate, resgate de primogênito, resgate de alguém que seria condenado. Para todas essas modalidades de resgate, tinha um preço a ser pago. E isso é redenção, redimir, readquirir, pagar o preço. Seguindo, no Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7. Vejamos. Em quem, isso está falando de Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós temos em Cristo a redenção. Em Cristo nós somos comprados pelo teu sangue. Seguindo, neste caso, a remissão do pecado é assegurada com base no preço do resgate, pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Hebreus capítulo 12, capítulo 9, versículo 12. Essa passagem de Hebreus capítulo 9 vai nos mostrar claramente como que eram essas questões do ritual. Se você começar no versículo 1 do capítulo de Hebreus, capítulo 9, ali o comentarista, o escritor, ele vai falar sobre o sacrifício na antiga aliança e vai mostrar agora como que vai ser sob a égide desse novo sacerdócio. Vamos lá. Nem por sangue de bodes e bezerros,
mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por que o comentarista faz isso? Porque anteriormente ele já havia falado sobre o modelo do sacerdócio levítico, que tinha todo um procedimento, uma vez por ano, para fazer o Yom Kippur, para fazer o dia da expiação. Se houvesse ofensas fora desse período, tinha as ofertas pelo pecado, as ofertas pelo pecado do sacerdote, pelo pecado do povo, e aí vai uma série de procedimentos. Mas agora o comentarista de Hebreus vai mostrar que, por meio do sacrifício único de Cristo, uma só vez ele efetuou uma eterna redenção, porque os mecanismos utilizados foram diferentes. Primeiro, o cordeiro, um cordeiro sem mancha e eterno, o próprio Cristo. Na nova aliança era um animal, agora o próprio Cristo. O local que era oferecido na antiga aliança era um tabernáculo, um templo feito por mão de homens, mas na nova aliança não, era no próprio Cristo. Apresentou-se diante do próprio Deus, o seu sangue, não sangue de bode, não sangue de bezerro, mas apresentou nos santos dos santos, apresentou diante do trono de Deus o sangue dele, que foi derramado por nós, e assim efetuou uma eterna redenção. Então, nós vemos essa obra redentora de uma forma clara no Antigo, e nós vimos ela de forma plena e completa agora no Novo Testamento. E o interessante e o mais marcante é que foi um só e não é necessário outro mais, porque o sacrifício de Cristo, que garantiu a nossa redenção, foi perfeito. Com uma vez só, ele cumpriu todo o ritual e levou o sangue dele, derramou o seu sangue e através desse sangue nos pagou, nos comprou e nos redimiu. Seguindo, mais um, a redenção no Novo Testamento, continuidade. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação de Cristo, ok? O processo, a missão de Cristo, a missão de Deus, a Mission Dei, a missão de Deus que nasceu lá no Éden, com a sua primeira promessa, e foi passando pelas gerações, e chegou até a igreja, passou pelo sacrifício de Jesus, chegou até a igreja primitiva, alcançou a igreja odierna. Ela vai ter a sua plenitude, ou a sua completude, quando nós estivermos completamente redimidos, conforme nós vemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 23, por gentileza. Romanos capítulo 8, 23. Façamos essa leitura. E não só ela, não só a natureza, mas nós que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ok? Aqui nós entendemos que o processo de redenção, o processo completo, o projeto total de Deus terá a sua pleno cumprimento quando o Senhor vier nos buscar e nos transformar, tirar de nós este corpo sujeito ao pecado. Sim, sujeito ao pecado, sujeito às falhas, pois já está escrito que lá no céu o que é corruptível, isso se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá da imortalidade, ok? Aí sim, nós viveremos o ápice da redenção, a plenitude da redenção, e o melhor, estaremos do lado do nosso Supremo Redentor. Glória a Deus. Seguindo. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. O plano da redenção do pecador é exatamente o anúncio da obra missionária. Eu já disse e repito,
Falar de Jesus para qualquer pessoa que seja, você está fazendo missões. E fazer missão não é apenas levar a comitiva da igreja local. É levar, é atuar dentro do projeto do próprio Deus. Guarde isso. Seguindo. Tópico terceiro, visão bíblica do caráter transcultural. E nós estamos caminhando para o final. Fecharemos esse tópico reafirmando a característica missionária e transcultural do nosso Deus. E vamos ver também a forma como ele chama e vocaciona Abraão e a igreja. Subtópico primeiro, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Os eventos envolvendo a queda, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar todos, após a Torre de Babel. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada também, e também o juízo de Deus e as suas promessas. Seguindo, assim o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoar-te-ei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ideia aqui é, todos os povos estavam debaixo de uma sentença. Que sentença era a condenação promovida pelo pecado. Tanto o pecado do Éden, quanto os povos da dispersão do dilúvio, da Torre de Babel. Então nós entendemos que a sentença do julgamento de Deus já estava decretada, mas o amor de Deus entrou atuando. Foi aí que Deus decidiu levantar uma nação, levantar Abraão, e através de Abraão seria abençoado, e através dele as nações e as famílias da terra seriam alcançadas. Então, por isso que Deus, às vezes, Deus abençoa os seus. Deus nos tira do mundo, lava, limpa, purifica com seu sangue. Era um descriminalizado pela sociedade, hoje já está ali bem, cresceu socialmente falando, moralmente falando, teve agora, está diante da sociedade, é um trabalhador, agora é abençoado. A palavra de Deus para Abraão não foi só que Deus o abençoaria, mas que ele seria uma bênção. Então, cabe a nós, assim como nós abençoamos, fomos abençoados por Deus, Deus nos tirou do lamaçal de pecados, de uma vida miserável, nos deu a bênção da salvação. Agora, nós seremos uma bênção também. Ser bênção é transmitir o que nós temos para o outro, seja espiritual, seja moral, seja monetário também. Nós somos chamados a ser bênção para a vida de outras pessoas, tal qual foi Abraão. Seguindo, por meio de Abraão, a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Seguindo, ao estabelecer um relacionamento vertical correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era o desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse de todos os povos como sua joia preciosa. Olha que coisa, é isso aqui. A ideia de Deus, o projeto de Deus é essa. Dentre todas as nações da terra, o projeto de Deus é que Abraão e a sua descendência nutrissem um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo com o próprio Deus de Israel. E a consequência desse relacionamento, a consequência dessa intimidade, desse relacionamento da nação com o próprio Deus, é que essa nação seria muitíssimamente abençoada e se tornaria uma nação referência, se tornaria uma nação desejada. Aí as pessoas, os outros povos, sairiam das suas nações para encontrar o Deus de Israel. Esse é o projeto de Deus. E assim também nós podemos aplicar isso para a nossa vida.
Assim como Abraão, como Deus exigia e pedia e buscava esse relacionamento vertical, Deus-homem, se nós também nutrirmos esse relacionamento com o Pai, intimamente, nós nos destacaremos da sociedade. E ao nos destacar, nós seremos bem vistos pela sociedade. E as pessoas, a sociedade, também vão querer o Deus que nós servirmos. Então, a forma com que eu me relaciono com Deus fará grande diferença, fará com que as pessoas tenham o desejo de conhecer o Deus que nós servimos. Dando prosseguimento, ele queria que a santidade de Israel, como um exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. É o que eu disse. O nosso exemplo de relacionamento para com Deus atrai as pessoas, pois quem se relaciona com Deus também ama de uma forma plena e é abençoado com todas as sortes de bênção, acaba virando referência. Seguindo, entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Um povo que estava vivendo debaixo de uma promessa grandiosa. Povo que estava vivendo debaixo de uma promessa maravilhosa. Por desobediência, por descumprir os tratos, descumprir a palavra do Senhor, acabou vivendo a sentença de Deus, por causa da sua própria apostasia. E o povo, infelizmente, foi sentenciado. A nação que era para ser exemplo, nasceu para estar como cabeça, infelizmente, acabou se tornando como cauda, vivendo exatamente o oposto do que Deus havia prometido para ele, que seria nação cabeça e não cauda. Mas eles, por causa da desobediência, acabou deixando de ser cabeça e passou a ser cauda, tendo seus últimos dias no cativeiro. Seguindo, por isso Israel foi levado ao exílio da Síria e posteriormente Judá também foi levado pela Babilônia. Último tópico, a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as terras. O desejo de Deus é que todos os gentios alcançassem a salvação por meio de Cristo. Claro, através da promessa feita a Abraão. Seguindo, em Israel, embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja de Deus. Notemos, a igreja fracassou em seu ministério. Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja. Porém, irmãos, eu quero apenas pontuar alguma coisa. Isso não está fazendo alusão aqui à teologia da substituição, ok? Como proposta missionária, a igreja hoje está fazendo o papel, sim, de Israel. Mas existem promessas aqui que foi feito a Israel que ainda se cumprirão, pois a nação de Israel é uma nação escolhida e eleita, e tem todo o panorama escatológico que ainda vão se cumprir, promessas gloriosas ainda se cumprirão para Israel. A igreja não substituiu Israel nas promessas que foram feitas a Israel, exclusivamente, mas na missão, na Mission Dei, na missão de Deus de fazer com que povos sejam alcançados, quem cumpre essa missão na terra hoje é a igreja de Cristo. E eu falando igreja de Cristo, eu estou me referindo a você, professor, a você, aluno, e a todos que ousam a falar do nome do Senhor Jesus. Fechando,
Essa igreja herdou a incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, esse é um texto missionário muito utilizado. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja recebeu essa incumbência, ela recebeu. Ela foi chamada para evangelizar, para dar continuidade a essa missão? Sabemos que sim. Primeiro, para ser sal da terra e ser luz do mundo, para atrair o mundo, para atrair as nações. E a nossa responsabilidade de testemunhar é onde? Jerusalém, nas nossas proximidades, nos nossos bairros. Judéia, no nosso município ou estado. Samaria, um pouco mais distante do nosso convívio, e os confins da terra. Aí nós alcançamos as nações bastante mais distante de nós. Então, um convite para que todos nós que hoje dizemos, servimos ao Senhor e somos igreja. É uma incoerência dizer que é igreja e não ama a obra missionária. É uma incoerência dizer que é servo do Senhor e não está inserido dentro desse projeto missionário de Deus. Queridos, você falando, anunciando, onde você estiver, na escola, em casa, dentro do ônibus, dentro do carro, ou onde você estiver, vai surgir uma oportunidade para você falar do amor de Jesus. Então, não perca as oportunidades que Deus vai te dar ao longo dessa trajetória. E fala do amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua aula, a sua classe. Quero neste momento agradecer os nossos queridos irmãos que atuam na mídia, que estão aqui todas as quartas-feiras fazendo a cobertura das nossas aulas. Quero também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Martins de Calais Júnior, que é o nosso pastor presidente e também presidente da nossa convenção Comadvardo. Faço menção também da nossa diretoria e coordenação da educação cristã, pastor Júlio César e o pastor Wallace. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, tenham uma excelente aula e criem, evoluam e continuem a pregar o Evangelho de Cristo. Deus abençoe.